Pronto, pode começar. Oi, boa tarde. A gente está fazendo uma análise crítica do segundo semestre de 2023, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2024. A agenda principal vai ser pendências do primeiro semestre de 2023, as mudanças do SGI, que são necessárias para manter vivo, né, esse sistema, as não conformidades que foram identificadas e tratadas no período, o programa de auditoria de 2023 cumprido e já apresentando o 2, fiz hoje, mas a gente, nessa discussão, vai poder atualizar ele, né? Eu sugiro incluir a certificação Anvisa, então fica para a Juliana, né? Quando definida a data, atualizar o programa de auditorias de 2024, incluindo a Anvisa. E no meio do caminho, toda auditoria solicitada por cliente, a gente usa nessa programação de auditorias. Vamos apresentar os desempenhos e as políticas, né, o desempenho das áreas, inclusive do SASMAC, né, todos os indicadores de gestão e desempenho e os indicadores SASMAC. O SWOT atualizado, que foi analisado pelo CEO, né, pelo Henrique, e algumas melhorias sugeridas aqui pela consultora. Ok? Ok. Bom, vamos lá, pendências. O que a gente, na reunião do primeiro semestre, a gente identificou 15 ações. Nós temos 2 ações que foram canceladas, algumas que foram concluídas, umas estão em andamento, nova ação estabelecida não foi, acho que não, peraí, deixa eu ver no anterior, não, nenhuma ação foi estabelecida, nova ação, né, e que estão dentro do prazo algumas outras. Cancelamos o aplicativo Trello, bem como a implantação de uma plataforma para implantação do SGI Citrex na matriz e nas filiais, porque a gente entendeu que elas não atendiam às expectativas. O custo não era razoável e a gente está numa contenção aí de gastos, né? Então a gente decidiu cancelar. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Em andamento, a gente tem uma coisa que eu percebi, um procedimento de parceiros de negócios, que está incluindo o RDC, eu atualizei e passei a bola para vocês, salvando no disco virtual, mas o que eu percebi? Eu pedi para vocês me darem um ok desse procedimento. Ele está lá, se vocês abrirem, ele está com algumas questões em vermelho. Então, eu solicito que vocês entrem nesse COM 061, verifiquem o que está em vermelho e respondam para a gente, porque aí a gente coloca ele como implementado. Lembrando sempre, o que está para mim, o que está no disco virtual é o que está valendo. Então, se a gente tem lá o COM 061 ainda em análise, é porque ele não está pronto. Ele pode estar pronto em algum lugar, que eu não sei qual é. Se tiver, levar para o disco virtual. Se não tiver, responda as questões em vermelhos, ok? Ele está pronto, a gente já finalizou, né, em questão da Anvisa, que a gente fez a inclusão lá de alguns fornecedores, citando. E a gente tinha salvo na pasta Anvisa, mas eu já copiei e movi para a pasta SASMAC, lá em parceiros de negócio. Eu já incluí ele lá. Mas eu olhei hoje e não achei. Então, a gente acho que houve um desencontro aí. Eu coloquei, era mais ou menos umas 10, 11 horas. Pode ter sido antes disso. Bom, enfim, é só checar mesmo se o 061 tá lá. Eu vou fazer algumas anotações. Bom, não vou fazer anotação nenhuma, não faço anotações. Eu gostaria que vocês me dessem as instruções, porque algumas pendências eu quero ter certeza que a gente vai gerar um plano. O que vocês acham? Pode fazer a anotação. Tá bom. Então, eu vou com 061, ok. Então, é para o dever, beleza. As pesquisas de satisfação de 2022 precisava incluir a porcentagem, foi concluída. Definimos outros prazos, novos prazos para pesquisa de clima e de satisfação de clientes. Ela vai ser em março, né, Henrique? Ainda esse mês? A gente todas vão ser feitas até o final de abril. Até o final de abril a gente tem o resultado de todas. É porque demorou por conta do manual do funcionário. A gente agora tem o manual do funcionário, que a gente vai divulgar em abril,
e para todos os funcionários. Então, daí, primeiro a gente vai divulgar esse para depois fazer as pesquisas. Tá? Então, novo prazo, vamos colocar para abril, é isso? Até final de abril, todos estão prontos. Tá, joia. E é bem como o manual, como chama? Manual do funcionário? Qual que é o nome, Kelly? É regulamento interno? Como é que é o nome? Não, ficou até regulamento interno, mas a gente está tratando mais como manual, né, de funcionário. Tá bom. Então, eu vou colocar isso. Também vai ficar para abril, né? Isso. Esse manual. Tá, a gente lá na frente a gente vai citar ele. Esse manual já está pronto, a gente só está revisando para ver se realmente é isso que a gente quer e a gente pretende divulgar na próxima semana, né? Eu acho que é a nossa ideia. Tá bom. Estamos em andamento, incluindo o RDC como um instrumento para performance de motorista. Então, ali, a gente, através da... Vê se está certo isso, Henrique. Está em andamento, por exemplo, as multas, vocês já estão sinalizando ali, os excessos de velocidades, participação em treinamento, performance de motorista, eu entendo que ela está começando a acontecer e vai ser gerenciada pelo RDC, é isso? Pelo RDC hoje, a gente consegue registrar a Vivian, né? Ela está responsável por registrar todas as multas que ela recebe durante o período, né? Durante o mês. Aí, a partir dessas multas, que a gente vai introduzir a eficiência do motorista, sabe? Se cada vez mais o motorista recebe multas, menor é a eficiência dele. Legal. E daí a gente vai chegar a um ponto de definir uma quantidade X de multas para divertir o motorista. Legal. Mesmo como excesso de velocidade também é outra questão que vocês estão conseguindo gerenciar através do sistema ou só através de relatórios do tacógrafo. Isso é requisito SASMAC extremamente importante e vocês estão conseguindo isso era um ponto meio frágil. Vocês acham que isso está melhor gerenciado? Hoje, por exemplo, até quando eles tomam multa de cinto de segurança, essas coisas, a gente está registrando no sistema e agora a gente sabe qual foi a placa, qual foi o motorista, quando ele executou a viagem, se foi de químico, se não foi de químico. Então, assim, a gente já tem um direcionamento melhor. Antes a gente sabia que alguém tomou uma multa no dia tal porque a gente pagava, né? Então, assim, da evolução que foi de que a gente só pagava para a evolução que hoje a gente cadastra a multa e gera um relatório. Então, hoje eu acredito que o nosso dever agora é só a gente sentar, né, e falar assim, e determinar, falar, olha, quantas multas a gente vai aplicar, que o motorista pode ter, sei lá, no mês, né? Quantas viagens ele fez e quantas multas ele tomou. Então, aí a gente aplica, ó, por esses dois coeficientes que a gente vai dizer o que a gente vai falar para o motorista. Entende? Legal. Tipo, vou dar um exemplo. Se o motorista fez 5 viagens, mas ele tomou 10 multas, foi quase que 2 multas por viagem. Então, daí você iria para ele e falar, olha, parece que você está tomando 2 multas disso, e multa grave, entende? Então, assim, a partir do momento que você sabe fazer o registro, já era, porque daí você delimita. Então, eu acho que o que falta para a gente agora é delimitar o que a gente vai fazer com essa informação, né? Ai, que bom. Eu acho que o caminho está muito bom. Eu sinto que a gente vai finalmente conseguir fazer uma análise da performance dos motoristas. Eu acho que depois, Vivian, você pode mandar no grupo gerar um relatório no RDC das multas que foram aplicadas, por exemplo, de janeiro de 2024 até o dia de hoje, para já ter uma ideia de como que sai. Tá, eu já envio assim que a gente finalizar. Tá bom, legal. Vamos lá ver. Mas pela informação que eu tenho da Vivian, para químico não teve nenhuma multa, né? Não teve. Da frota não tem. Do último semestre. Legal. Então, vamos lá, fechamos essa aqui. O que a gente tem ainda concluído o PAT 2024, ok, né, Kelly? Tá certinho. Não, acho que foi a né, Juliana, que lançou lá no disco virtual o PAT desse ano que está em andamento, e as inserções que a gente tinha sugerido na análise do primeiro semestre,
eu não fiz esse comparativo, mas a Juliana fez, e eu Estão considero, todos lá. então, que está concluído. Certo, Ju? Certo, estão todos lá. Beleza. Dentro do prazo, que a gente estendeu bastante, pelo menos até o final desse ano, para ver como é que anda, uma coisa muito que requer, né, um investimento alto, é a renovação da frota, e aí a gente deixou para dezembro de 2024, então ele está dentro do prazo, vamos acreditar que as coisas vão melhorar e aí a frota será melhorada. Tem alguma notícia diferente disso, Henrique, que você queira incluir ou não? É isso mesmo. Deixa para até o final do ano para a gente ver o que vai fazer sobre renovação de frota. Deixa para o final do ano. Tá bom. Plano de carreira, a Vivian me sinalizou que tem algumas coisas já acontecendo. Então, um auxiliar, não é esse o cargo, enfim, mas um auxiliar foi para assistente. Então, na prática, isso está acontecendo. Mas a gente precisa, junto com o RH, desenhar um plano para ser uma coisa mais justa, mais correta, né? Então, eu vou, até por sugestão da Vivian, a gente vai sentar na próxima visita com a Kelly para desenhar um plano de carreira mais justo. Né? Eu vou promover você porque eu vou com seus olhos, né? Seus olhos são bonitos. Não, vamos dados e fatos, né? Então, o desempenho, enfim, algumas coisas que a gente precisa analisar para fazer um plano de carreira bem bacana para se começar de uma forma muito simples, né? Como tem que ser, e evoluindo com o decorrer do tempo, mas desenhar um plano de carreira, eu acho que vai ficar até o final de 2024, né? Mas a gente já pode começar com algumas coisas básicas. Sim. Ok? Todos concordam? Sim, já nessa parte, está tendo algumas mudançazinhas, aí a gente está entre tentativas e erros, tá dando tudo certo, aí a gente senta e descreve, né, Kelly, as coisinhas que tá mudando, para a gente estar atualizando os procedimentos. Tá bom. Muito bom. Eu falei Vivian, desculpa, quem está na frente disso é a Juliana. Eu estou confundindo. Kelly, Vivian, Juliana, para mim está confuso ainda, mas vocês me corrijam, por favor. É que hoje foi todo mundo te respondendo ao mesmo tempo, em questão diferente, né? Eu respondendo uma coisa, a Vivian respondendo outra. Fiquei enlouquecida com vocês. Bom, mas legal. Então é isso aí, plano de carreira até final de dezembro, a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo uma coisa bacana. Advertências a motoristas por infrações, essa é uma questão que entra naquilo que a gente falou, o RDC já está registrando, a gente já sabe quem está cometendo multas, quem está cometendo excessos de velocidade. Então, essas advertências que são exigências, né, do nosso sistema, a gente tem que fazer cumprir o que está definido no manual do motorista, no sistema de gestão interno da Citrex, é advertir o motorista, mesmo que seja a primeira, a gente é bem generoso com isso, né, a primeira advertência é verbal, a segunda é por escrito, até chegar uma coisa que fala assim, não, vai tomar um gancho, sei lá o quê. Então, é um amadurecimento, mas as advertências precisam estar registradas. Ok? Ok. Beleza. Código de ética, esse manual que vocês chamam de manual do funcionário, ele inclui o código de ética e vocês estão definindo um novo código de ética. Como é que está isso? Ele está atrelado àquilo que a gente tinha desenvolvido lá atrás, para apresentar, acho que foi para a Singenta ou para a Tramontina, não sei, ou não, é uma coisa diferente. O que é o código de ética? Só para eu entender. Vai estar atrelado, Jean. O modelo é até o que foi realizado lá atrás mesmo com você. Tem as melhorias que está acontecendo, né, para realmente introduzir todo o documental, o código de ética, o próprio manual do motorista, a lei de LGPD. Então, a gente vai tentar fazer um punhado, né, para realmente a gente começar obrigações e deveres, né, de ambos, né, então, mas vai baseado no modelo seu mesmo. Legal. Então, a gente considera que ele está em andamento, e a partir do momento que esse manual nascer, todos vão ser treinados, esse manual vai ser distribuído, enfim, é um novo documento que está nascendo no SGI Citrex. Isso. Legal. Mas tudo com base para essa semana de abril, o foco vai ser nisso. Bacana, que bom, estou louca para ver isso aí.
O plano de auditorias 2024, ele não, a gente elaborou ele agora, né? E depois eu coloquei, não sei se o Henrique vai topar, coloquei Foz e essa auditoria interna, essas MAC, lá para outubro, porque a gente tem que necessariamente fazer uma auditoria no ano, uma auditoria interna essas MAC. Eu coloquei ela em outubro, imaginando que Foz já vai ter algumas coisas para apresentar. Essa auditoria não precisa ser presencial. O ideal seria aquela ideia de fazer um diagnóstico, as meninas, aquilo é o perfeito. Mas já que a gente não tem a possibilidade de um perfeito, em outubro a gente faz uma auditoria matriz e faz uma auditoria, um diagnóstico, sei lá, mais completo em Foz do Iguaçu, mesmo que seja virtual, ok, Henrique? Então, eu tava pensando em 2 pontos, né? Como a gente ficou nesse stand-by com Foz, nossa primeira parte foi o quê? A primeira fase foi a gente colocar a documentação. O Vivi, a documentação lá tá ok se a gente fosse verificar, né? Tipo, Exército, Polícia Federal. Sim, só o Exército, que ainda não finalizou, mas tá já com a Décio, e a Décio já mandou para o Exército, porém eles ainda não deram o ok. Tem o protocolo, tem o protocolo. Então, assim, da nossa parte, então, só falta isso. Então, assim, a gente poderia planejar, no primeiro semestre de Foz, a gente definir assim, completar a documentação, né, toda essa parte, e definir quem serão os nossos focais, porque eu acho que, assim, não vai ser todos os dias que a gente vai estar conversando com o gerente operacional. Não vai ser todos os dias que a gente vai estar conversando com o documental. Então, assim, não vai ser todos os dias que a gente vai estar conversando com o Thales. Então, assim, para facilitar a gente nessa parte de troca de informação, de comunicação, esse tipo de coisa, eu acho que a gente poderia, nesse primeiro momento, fazer reuniões para definir, e isso dá para fazer online, para a gente definir quem que a gente vai falar e explicar para essa pessoa que ela vai ter essa responsabilidade, que ela vai ter que se comprometer quando a gente participar de reunião, ela participar, porque daí a gente evita esse problema de ter que falar com a pessoa para ver se a pessoa vai vir, entendeu? Falar se ela vai participar dessa parte. Então, acho que no primeiro semestre eu faria nesse sentido. E no segundo semestre, eu concordo com você, de outubro, a gente, se tudo der certo, a gente ir lá presencial, ou, se não der certo, a gente tentar formatar, criar um formato de conseguir analisar tudo de forma online. Aí, nesse sentido, a gente poderia planejar depois. Mas, para mim, eu acho que no primeiro semestre o que a gente deveria definir é isso. Quem seriam os nossos focais, porque Foz tem 9 pessoas, 9 pessoas, e geralmente quando a gente fala com eles, eles sempre falam que eles estão muito ocupados. Então, assim, o meu medo é da gente chegar no ponto de ver a estrutura, definir todo o negócio e tal, e daí chegar lá e ter essa dificuldade, essa falha, essa resistência na hora de participar, sabe? Uhum. A estrutura pequena dentro da empresa, lá na filial, ela vai ter esse agravante mesmo. Então, são poucas pessoas trabalhando internamente. Então, o importante, eu já tinha definido com vocês, passei para as meninas, né, o que abordar num diagnóstico e num segundo momento, que é isso que você está falando, de uma forma diferente um pouquinho, mas no cronograma, definindo quem vai ser responsável por cada ação dentro do cronograma. Como a estrutura é muito pequena, eu sugiro colocar sempre número 1, e o plano B, que seria uma pessoa, uma segunda, que se o plano A, se o responsável A não consegue, o responsável B assume, né, para cada etapa da ação. E o que eu acho fundamental é a gente começar a envolver. Eu fiquei um pouco decepcionada por não ter ninguém de Foz participando. Eles precisam entender o que os espera, sabe? Eu acho que... Eu acho que na nossa primeira abordagem com eles, a gente já sentiu meio que assim,
Tipo, o que vai mudar? Então, assim, acho que é por isso, tateando mesmo, sabe? Vai ter esse tempo que a gente vai perder conversando com eles, com cada um, mas eu acho que isso é um investimento para a gente no futuro, porque realmente eu acho que você está certíssimo no que você está falando, porque eu não colocaria eu não quero 10 pessoas, que as 10 pessoas participem da reunião com a gente, mas eu queria que uma pessoa, quando a gente chamasse essa pessoa se envolvesse, né? Eu até tenho um nome ou outro para ver, só que eu queria primeiro ver primeiro a Vivian, a Juliana e a Kelly fazerem uma entrevista, para depois a gente analisar bem. Beleza. Então, vamos ficar assim. No primeiro semestre, a gente está definindo os responsáveis, né, por cada etapa da implantação do SGI lá em Foz, e no segundo momento, no segundo semestre, a gente ou faz uma auditoria interna presencial, para ver em que pé eles estão, né, ou presencial ou virtual, mas a gente, ainda esse ano, né, de preferência, a gente conseguindo fazer uma auditoria interna depois do diagnóstico, é a chance que a gente tem de incluir a filial de Foz na auditoria do ano que vem, que não é difícil. Se a gente se organizar e ter a garantia que eles compreenderam, estão passando e fazendo exatamente o que a gente faz aqui na matriz, lá em Foz, a gente vai ter o sucesso, eu não tenho dúvida disso. Dentro do prazo, indicadores sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Essa é uma questão, vamos esperar, se todos concordarem, sair a 4ª edição aí do SASMAC, porque ele deve vir com algumas solicitações de indicadores novos, abordando esses itens, né, responsabilidade social e sustentabilidade. Então, vamos estar dentro do prazo, e que o prazo é a partir da emissão da 4ª edição do SASMAC. Incluir no que... isso eu gostaria que acontecesse já. Eu sei que vocês têm um KPI bacana do operacional, eu preciso que vocês incluam ele naquela matriz de indicadores de gestão e desempenho. Isso, porque a gente está fazendo uma coisa bacana, que é o KPI do operacional, e ele não está no sistema. Então, vai aí como tarefa incluir o KPI do operacional na matriz de indicadores de gestão e desempenho, ok? Jean, Oi. Agora, no dia 22 de abril, vai ter nova reunião com a base desses indicadores. Aí pode começar a partir desse indicador colocar, ou você já quer que coloque os anteriores? Não, vamos começar a partir quando que vai ser? É de abril agora. Perfeito! Vamos colocar como ação para incluir em abril, prazo, né, para incluir esses KPIs, abril de 2024. Então, assim que tiver atualizado, faz uma coisa só. Então, o que é importante? O KPI, que eu lembro que vocês mediam, mas não diziam qual era a meta. Lembra? Singenta pegou muito no pé da gente, a gente media as coisas, mas não tinha uma meta. Então, os KPIs, eles não vão só medir, vamos estabelecer para eles uma meta. Ok? Quem está falando? Ok, gente? Ok. Beleza. Ok. Mudanças, vamos lá. O que está em verdinho são coisas que eu sei que já aconteceram. Mudanças... Não está passando a tela, Jean. Oi? Está no começo ainda, na página inicial, não está passando. E agora? O que eu faço? Vai mudando aqui. Ele não vai, ó. Nessa lateral, onde está o slide mesmo. Aê! Mas aí eu não posso abrir, né? Ele fica assim. Vocês estão vendo com... Dá para ver, assim. Dá para ver. Tá ótimo. Tá bom, então vamos lá. Implantação... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de meta estabelecida, mas a gente já não colocou naqueles indicadores do SASMAC? Sim, mas o KPI são outros, é uma coisa mais de gestão, não, por exemplo, a gente tem metas estabelecidas para os indicadores SASMAC, mas nós não temos indicadores que são os KPIs que o Henrique criou até para apresentar para a BASF uma meta. Ele mediu,
mas não estabeleceu meta. É de gestão, não SASMAC. Ok? Entendi. Ok, Manuel? Tá bom. Perdão, pode voltar. Eu estou entendendo o seguinte, então, que eu vou dar um exemplo. Pesquisa de satisfação do cliente. A pesquisa. Não, mas assim, ó, por exemplo, o que a gente faz para a BASF, né? A gente pega assim, pega a BASF e coloca Tempo de entrega. tipo de entrega, na data do carregamento, data do carregamento para Bolívia, da Bolívia para o cliente. Ok, E a gente entendi. examina por dia. Específico para o cliente, então. Aí o que eu estou entendendo? Que é para a gente criar o KPI, só que não só para a base, é para criar o KPI No geral. para o geral. Com meta. Vamos supor, e a metas, lembrando, metas precisam ser desafiadoras. Se é uma meta bobinha, que a gente tem algumas metas que são multas, 0 multas, será que a gente vai precisar colocar como um indicador de gestão multas? Se a gente está indo, é um exemplo só, tá? Se a gente está conseguindo não ter multas no ano, então é um indicador que não está servindo para nada. Okay. Nesse dos KPIs, Jean, a gente coloca, assim, por exemplo, em 2023, a gente fazia assim, diminuir o tempo de atraso de entrega de 2022, entendeu? Mas sempre indicadores, as metas precisam ser mensuráveis, nada muito subjetivo. Vamos supor, se eu usou 10 dias para fazer a viagem de São Bernardo a Bolívia. O ano que vem nós vamos ter que fazer 9 dias e meio. Sabe, entendeu? Mas... Sim, não, é isso que eu tô falando. É tipo, por exemplo, no tempo de carregamento, pega a fase do carregamento. Aí a gente faz assim, ó, em 2022 eram 5 dias, agora foram 2. Então, assim, de 2022 para 2023, numa mesma viagem de um mesmo cliente, o carregamento teve uma agilidade nisso. Aí o porquê disso? Aí você coloca, por conta da tecnologia, por conta da qualidade, entendeu? Então a gente faz nesse sentido. Beleza, é isso aí. Esse é um trabalho muito legal, viu, Henrique? Se empenha bem nisso, porque são poucas as transportadoras que têm KPIs bons. São sempre muito, sabe, para inglês ver? Então, capricha aí que vai ser um diferencial. Vamos lá, mudanças externas e internas pertinentes ao SGI. Implantação na filial de Foz, então já tem uma movimentação para isso, a gente já está definindo um cronograma, fazendo um levantamento, a documentação já está praticamente ok, então isso a gente considera já com uma estrelinha verde. Adequação do SGI para a implantação da OEA, na verdade, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque é uma tendência. Não vamos fazer isso agora, não interessa. Toda vez que a gente pensar em sistema de gestão, vamos dar uma olhadinha na OEA e ver o que ela está pedindo para a gente já sempre, na medida do possível, estar cumprindo aquilo. Ok? Vocês concordam com isso? Sim. Então tá bom. Bom, gerenciamento da frota, eu acho que isso também é um amadurecimento legal da Citrex, né? Manutenções preventivas e corretivas, hoje já tem, né? E também uma coisa que a gente mudou esse trimestre, que eu fico muito feliz, é que a gente introduziu o Vale Pedágio para todo mundo. Agregado, frota, terceiro, para todo mundo, e ele gera um relatório, caso vocês queiram colocar em alguma coisa no SASMAC. A gente utiliza, é o único relatório que é adequado para a NTT, e foi sucesso, de verdade. Todos os nossos agregados, tanto de Corumbá quanto de São Bernardo, hoje utilizam. A gente utiliza a Repom e o Sem Parar. Aí agora todos os terceiros, tanto de Corumbá quanto de São Bernardo, utilizam, e a nossa frota de químico também. Muito bem.
Muito bom. Parabéns. Eu Muito incluí aqui na apresentação bom. e aí vai gerar na ata. Isso já é uma inovação bacana. Hum. Incluir agregados nas operações. Isso é uma coisa importante que a gente sabe que precisa, requer investimento, né? Porque vai ter que ter uma área, ou pelo menos uma pessoa responsável por gerenciar esses agregados. E a gente sabe que para químico, não. Químico, a gente diz que não pode, é só a frota própria. Mas a gente tem que pensar macro, a gente tem que pensar que agregados, eles já são hoje, eles já atendem hoje para a Citrex uma série de outras operações. E a gente tem que ter a garantia que nós temos bons agregados, que os nossos clientes não sintam a diferença entre frota própria e agregados. A hora que parar lá um caminhão Citrex, ele não, para ele é Citrex, independe se ele é um agregado ou se ele é frota. Porque ele vai ter todo o tratamento e toda a formação e habilidade de um frota. É isso. Esses agregados, a gente tem um projeto que vai incluir eles. A gente vai ter um projeto agora de abrir uma filial em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E lá tem a Suzano, tem a Cortex e tem algumas empresas de químico. Então, daí, a nossa intenção é ter uma frota lá só de agregado. Aí, como a gente iria atender os químicos lá também, a gente tentaria analisar para ter agregado, a gente tentaria simular se dava para fazer essa operação com agregados, entendeu? Entendi, legal. Se precisarem, o sistema de gestão está aí ao dispor de vocês. Então, começar com, desde de um contrato firmado, estabelecido com esse agregado, até documentação necessária, até formação de um banco de dados, para ter sempre bons agregados. E esses agregados, eles vão estar disponíveis esses agregados vão estar disponíveis para o mercado interno só. Então, Sim. Acho que a forma de controle, essa questão, a gente também vai colocar rastreador nas carretas. Então, assim, acho que a gente vai ter um controle da rota muito melhor, o controle de indicadores vai sair bem mais fácil, sabe? Então, a minha intenção é essa, esse incluir agregados nas operações vai ser nesse de Três Lagoas. Legal, muito bom, evolução. Incluir novos auditores. Parabéns aos novos auditores SASMAC, né? Henrique, Juliana, Kelly e Vivian. Então, vocês já estão preparadíssimos para a auditoria desse ano. Vou contar, eu estou colocando, depois vocês vão ver, como equipe auditora. O Henrique não, porque ele é o nosso CEO e ele não vai aplicar uma auditoria. Mas a Juliana, a Kelly e Vivian, eu acho fundamental que elas façam parte da equipe auditora. Manual do funcionário em construção, e com a inclusão do código de ética, isso era uma questão que a gente já viu lá em cima, e eu sei que vai sair em abril. Alguma coisa, alguma mudança que não foi mencionada e que vocês acham importante, ou fechamos assim? Não sei. Vocês têm algum ponto? Eu coloquei o vale pedágio, que é interessante, talvez aqui incluir... Relatório de multas, será que a gente coloca aí o relatório de multas da RDC? Só para a gente, não sei. Não, acho que esse a gente já tem, já vai. Eu vou pensar aqui, iniciar na nova filial Três Lagoas. O que vocês acham? Quando falamos de agregado, o Henrique disse que a ideia era iniciar, né, essa nova tratativa de agregados na filial de Três Lagoas, então a gente deixa isso atrelado. Assim que essa nova filial nascer, e assim que começarem as contratações de agregados, a gente já pode fazer um plano piloto nessa filial. Concorda, Henrique? Sim. Beleza. Eu acho que não, o relatório de multas a gente já está bem, a gente já mencionou ele bastante, eu acho que não é necessário incluir como mudança, não. Então, passamos para o item de não conformidades. Vocês estão vendo
o slide 7, que é a análise crítica do primeiro semestre, Sim. 3, não conformidade, estão vendo, né? Sim. Então, vamos lá. Não enxergo. Não? Tá ótimo, tá bom. Concluída. Essa daqui nós tivemos, aqui eu gostaria de fazer um adendo. Nós tivemos, no ano de 2023, 5 não conformidades que foram tratadas através de um RNC, sendo que 3 foram da auditoria interna SASMAC, uma da auditoria singenta, de 2, uma da auditoria singenta e a outra de uma reclamação singenta. Eu concluo que a gente só está usando o RNC na hora que a gente não tem outra saída a não ser registrar as não conformidades. O que eu gostaria de deixar aqui registrado? É importante usar o RNC como ferramenta gerencial para tratar não conformidades. Então, às vezes, uma não conformidade parece pequena, que não vai trazer grandes agravantes, ela, quando bem tratada, não gera reincidência. Esse é o discurso básico que a gente faz. Se a gente tratar, descobrir a causa real, a gente não tem reincidência. Certo? Então, eu vou dizer aqui, a gente já está no final de março, e eu não vi nenhum relatório de não conformidade para tratar nenhuma não conformidade no sistema de gestão. Então, eu não sei, será que não estão usando, ou realmente a operação está tão redondinha que a gente não tem nenhuma não conformidade nem para tratar? Tá tudo redondinho. Não, mentira. Não, ô, Jean, é que, na verdade, eu não sei se a Bíblia vai concordar comigo. A gente teve não conformidade, mas não foi de químico, eu acho. Uhum. Foi, por exemplo, a gente teve uma não conformidade da Suzano de papel. Então, assim, a não conformidade a gente registra. Mas como não é de químico, a gente não chega a colocar, né? Tá. É isso, né, Vivian? Isso. Mas de químico mesmo, eu acredito, eu pelo menos não tive notícia de nada. Tá bom. Vai chegar um tempo em que as operações, independente do que está sendo transportado, ela vai ser usada, as mesmas ferramentas serão usadas para tratar. Então, o relatório de não conformidade, até como um ensaio para vocês amadurecerem esse sistema, é uma ferramenta boa para vocês usarem, para não deixarem, porque fica muito na informalidade, como foi tratado, vira trocas de e-mails, ou às vezes até pelo WhatsApp, mas é importante vocês registrarem isso para ensaiarem. Tudo bem, a gente não precisa necessariamente incluir nessa análise crítica do químico, mas vai como sugestão usar o RNC para tratar, até para enviar para os nossos clientes. Olha, conforme o sistema de gestão integrado, nós tratamos a não conformidade no relatório anexo e manda os anexos, sabe? Mostra, exatamente como nós fizemos para a Singenta, que tivemos elogios, as outras operações também se sentem muito mais seguras, né? Quando tratadas e evidenciadas as não conformidades. Ok? Ok. Então, vamos lá, auditorias, a gente teve as auditorias em maio da Singenta, aquela famigerada auditoria, que foi uma auditoria pesadíssima, mas muito importante, a gente conseguiu amadurecer muitas coisas, eu considero, né, foi muito difícil, mas foi uma auditoria que a gente aprendeu muito. A auditoria SASMAC, a gente fez ela em junho, e tivemos a recertificação em julho, né. Até então, a equipe auditora foi eu e o Manuel. Agora que nós temos uma equipe maior que vai facilitar demais essa auditoria interna. Então, o que eu estou definindo para outubro? Como eu disse no começo, a gente pode incluir isso, a programação ela tem que ser registrada
né? Isso, qualquer sistema de gestão, isso é importante vocês terem na manga para saber quando teremos auditoria. Se quiserem até imprimir, colocar nos murais, eu acho meio arcaico, mas tudo bem, a gente coloca para entender que temos em outubro uma auditoria SASMAC interna na matriz e na filiais. Quando souberem da auditoria Anvisa, incluem nesse programa também. Quando tiver auditoria de clientes, vamos incluir aqui também. Então, fica como tarefa aí para vocês usarem, registrarem o programa de auditorias internas e externas. Combinado? Combinado. Combinado. Tá bom. Então, aqui vamos mostrar resultados SASMAC. Ô, coisa linda, hein? Coisa linda. Mandatórios, como esperado, 100% atingido. Requisitos da indústria, 85% atingidos. E os desejáveis, 97,3% da indústria. Peraí, que teve algum... Ah, não, isso foi no interno. Desculpa, gente, desculpa, eu estava lendo aqui, me perdi. Então, isso na auditoria interna, a gente fez 100% matriz, mandatório, 85% indústria e 40% desejável. Aqui, na auditoria da Fundação Vanzolini, nós tivemos mandatórios 100%, da indústria, nos requisitos total central 92,6% e os específicos 95,4%. Desejáveis 64,5% e específicos 66,7%. Então, é uma pontuação muito legal, esperamos mantê-la, né, ou pelo menos superá-la no ano que vem. Certo? Então, isso eu tenho uma observação. Eu estava conversando com a Viva e com a Juliana essa semana, que o que eu queria que a gente fizesse era se adiantasse nessa questão da auditoria interna para, assim, por exemplo, assim, a minha ideia, né? Porque eu sempre acho que o semestre da auditoria mesmo, oficial, eu sempre acho muito corrido, sabe? Então, eu queria que a gente antecipasse, por exemplo, tentasse revisar os processos antes para a gente ter mais segurança no final do ano, no final desse ano. Por exemplo, eu queria, sei lá, que a gente pudesse, se possível, fazer uma auditoria interna meio que do primeiro para o segundo semestre, sabe? Para identificar como que a gente está hoje e a gente revisar isso para bater em dezembro, entendeu? Eu acho que, pela minha experiência, Henrique, pela minha experiência, eu acho que uma auditoria acontecendo em outubro, uma auditoria integral, pegando item por item, né, e verificando algumas pendências e criando um plano de melhorias, eu acredito que ela já está ok, porque a gente tem um sistema, até por essa análise que a gente está verificando agora, ele está aí implantado, ele está funcionando, a gente tem algumas coisas que estão sendo perseguidas para garantir que o ano que vem estarão melhores do que esse ano, a gente tem um manual novo sendo criado, então eu acho que essa auditoria em outubro, a gente pode até antecipar essa auditoria nessa programação, mas eu não acho necessário, eu acho que a gente vai ficar, até porque a gente eu tinha pensado em fazer uma auditoria em junho, para dar exatamente um ano depois da interna do ano passado. Mas eu acho que ela é muito pesada, e se a gente tiver um plano de melhorias identificado, as análises críticas acontecendo a cada trimestre, se a gente criar o hábito de a cada trimestre sentar com o Manuel, e colocar e fazer e expor o que está naquele relatório de bens, como que chama, Manuel? Relatório de bens e produtos perigosos. Isso. Esse Pessoal, relatório. Desculpa eu não tá aparecendo para vocês e nem tá falando direito, é que eu peguei uma gripe muito forte essa semana e Ixi, às tô vezes meio derrubadão. Mas estou prestando atenção no que vocês estão falando, estou aqui para contribuir. Tá bom, Mas obrigada. é assim, ô Jean, não existe um procedimento de auditoria? Nesse procedimento não é estabelecido prazos? Então, existe um procedimento de auditoria e o prazo para auditoria é que ela aconteça uma vez por ano.
Então, uma vez por ano. eu até entendi o que o Henrique quis dizer. Ele quer antecipar, no caso, a auditoria desse ano, pensando em já estar montando aí um planejamento, né, um plano de ação. Eu penso assim, ó, eu penso mais assim, eu pensei igual você, Jean, que passou um ano, já é uma equipe nova, então assim, eu pensei mais da gente fazer assim, um relatório de danos, sabe o relatório de danos? Tipo assim, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, para daí em outubro a gente já chegar e já revisar o que a gente já revisou antes, entendeu? Tipo, de apontar assim, ó, falta isso, falta isso, falta isso. É porque hoje eu não tenho uma visão de o quanto que está funcionando e o quanto que não está funcionando, entendeu? Então, assim, o meu medo é da gente chegar, indo se aproximar ir perto da auditoria mesmo, e a gente esquecer detalhes, entendeu? Tá. Esse que é o meu negócio. Outubro eu acho super interessante a auditoria, mas eu queria que, sei lá, a gente pegasse algum mês em junho ou julho para revisar as coisas que a gente faz, entende? Tá. Eu acho que a gente pode, então, incluir em junho uma verificação, primeiro, as viagens que o Manuel está fazendo, é isso que é importante vocês entenderem. O relatório que o Manuel faz a cada trimestre, a gente tem exatamente a visão. Se os dados passados estão corretos, a cada trimestre a gente tem a certeza que nós estamos gerenciando as nossas operações químico de forma correta, de forma como o SASMAC exige. Por isso que ele pede que a cada trimestre a gente faça uma reunião. E é isso que eu acho que é importante. A gente, a cada trimestre, sentar para ver de verdade o que foi definido, o que está escrito lá no manual, que é o mandatório do SASMAC. Exatamente aquilo que ele quer que a gente faça. Não adianta, vamos esquecer. Se a gente estiver seguindo aquilo, se a nossa frota estabelecida estiver bem gerenciada, ou seja, com todas as licenças em dia, com toda a documentação dos CIVs da vida lá funcionando, manutenções preventivas, manutenções corretivas, pelo menos da frota estabelecida, nós estamos ok para a SASMAC, né? Então é isso. Eu acho que essas reuniões trimestrais, se a gente tiver condições de fazer, de verdade, elas resolvem e nos dão a garantia de que a gente está fazendo um bom trabalho para fazer uma boa auditoria no ano que vem. Em outubro, faz uma auditoria pesada. Pega item por item e vai lá verificando. O checklist desses caminhões aí estão relacionados lá no relatório. Todos eles foram feitos durante esse ano já? Janeiro, fevereiro, março? Sim. Tá tudo ok? Sim. Se você acompanhar no sistema RDC as placas, você pode acompanhar. Eu não sei, eu não consigo te dizer assim. A minha expectativa é que todas as viagens tenham checklist. Pode ser que uma ou outra não tenha, mas eu acredito que 95%, 97% das viagens tem. Porque a gente, além de estar registrado no sistema, a gente recebe por e-mail da pessoa que faz. Falando, olha, checklist de tal coisa, no dia tal, para tal carregamento, entendeu? E agora tá check-in e check-out, né, Giancarlo? Uma outra coisa. Referente à auditoria que vocês estão comentando, essa auditoria seria referente ao SASMAC só daqui de São Bernardo? Essa primeira que você fala dessa trimestral... Isso. Não, essa auditoria que vocês estão comentando, que você sugeriu aí que está fazendo... Não, só em São Bernardo mesmo, porque assim, São Bernardo, a única coisa que me preocupa mais é que a gente está num remanejamento, a gente está refazendo processos, entende? Então, assim, o meu medo é de estar muito perdido nessas questões e a gente esquecer detalhes, entende? Sim. É mais assim, tipo, e também porque na última auditoria, o que eu senti foi o quê? Vamos lembrar do nosso trauma? Que foi no mês de abril, veio a Singenta com uma auditoria e a gente teve depois em junho para fazer a auditoria, aí, sei lá, a Kelly, Juliana, e tendo que vir no sábado
fazer um monte de documentação, ficar batendo documento no sábado para fazer as coisas. Eu não queria que acontecesse, eu queria que fosse uma coisa mais fluida, Mais sabe? organizada, né? É. Pra Que tal a gente pegar essas reuniões, fazer com que elas aconteçam de verdade a cada trimestre, e nesse trimestre a gente verificar essa frota, se o gerenciamento dela está ok. Para mim, ou seja, checklists realizados, aquela ideia, todo e qualquer equipamento que saiu do portão da Citrex para fora, está preparado para fazer um transporte químico seguro? É isso que o SESMAC quer saber. É isso que ele... O motorista está preparado? Está preparado, a gente tem um plano de treinamento acontecendo. Então, a gente pode, nesse trimestre, além dos indicadores que estão naquele relatório, que, através dele a gente vai ver quantas operações nós tivemos, teve algum acidente, quantos treinamentos nós tivemos. Esse relatório, a gente precisa fazer uma auditoria. Se ele tiver acontecendo mesmo, sendo alimentado a cada trimestre, e a gente se reunir para ver os resultados dele, a gente vai estar muito tranquilo. A gente pode incluir alguns detalhes desse gerenciamento, mas não sentar, pegar... Eu tenho uma preocupação de tornar uma auditoria SESMAC, mais de uma vez dentro de uma empresa, ela banaliza, sabe? Você acaba fazendo sempre... Ela é uma auditoria muito pesada, muito cansativa, vocês são auditores, vocês viram o quanto que tem de trabalho ali para se fazer, mas para vocês nem tanto, vocês têm uma frota de químico pequenininha, né? Mas você imagina fazer uma auditoria numa empresa que tem 1.000 equipamentos, né, fazendo transporte químico. Ela é pesadona, a de vocês é pesadinha. Mas aí a gente... incluir os agregados, então... da agregado não faz química. Aí vocês vão ver o que é uma auditoria interna. Né? Não, mas para auditoria interna... agregado não é fácil não, hein? Mas pois é. Médico, registro desse cara, contrato. Outra coisa, tem que tomar cuidado com essa questão do vínculo empregatício. Uhum. A gente está falando de rastreador nos veículos, né? Mas isso é uma outra história. A gente precisa entender a complexidade de uma auditoria, né? Eu acho que compensa mais, então, todo trimestre, ao invés de a gente fazer uma auditoria pesadona em julho, todo trimestre, então, a gente fazer uma reunião especial para a gente pontuar, mas eu acho que, diferente do ano passado, da última auditoria, essas reuniões seriam mais pesadas. Tipo, olha, previsões assim um pouquinho mais apertadas para a gente não correr esse risco de o pessoal estar vindo aqui no sábado só para bater documentação, sabe? Sim. Aí fica um estresse. Fica um estresse. E assim... Eu acho que o que a gente tem que alterar, pelo menos no nosso processo mesmo, é realmente botar um pouquinho mais de consideração nas previsões. Eu falo isso de uma forma muito hipócrita, né? Porque eu também não sigo nenhuma previsão, eu sei disso. Mas eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar mais para adaptar isso, sabe? Uhum. De adaptar, falar assim, olha, tem que fazer a documentação. Eu acho que eu gosto muito, eu queria colocar a Vivian para fazer isso, porque a Vivian é muito boa para lembrar, sabe? Falar assim, lembra que você tem que entregar uma documentação? Porque eu acho que precisa ter uma pessoa específica para mandar essa mensagem no Skype falando, olha, você lembra que está chegando essa data aqui para a gente fazer isso. Então, acho que falta essa pessoa, falta esse alinhamento, sabe? Pegar o trimestre, fazer uma relação de tudo. Podemos pegar abril, alguma data de abril, acho que final de abril, na última semana, e bater isso, falar, olha, falta isso. Vamos botar uma previsão, isso, e a Vivian sempre ficar lembrando da pessoa que está responsável, até a pessoa entregar, sabe? Tá. Uma das coisas que eu acho que a gente pode colocar isso como ação mesmo. Primeiro, reuniões trimestrais, apontando direitinho como é que está o gerenciamento da frota de químico, se está tudo ok, se o RH está direitinho. Os indicadores são medidores para isso. Se a gente conseguir fazer essas reuniões e verificando o gerenciamento da frota de químico,
não vai ter. E se todos vocês garantirem que a documentação atualizada está disponibilizada na nuvem, não tem como ter estresse. Agora, se ficar arrumando as coisas na máquina e depois, eu esqueci de baixar na nuvem. Se não está na nuvem, não está atualizado. Para mim, eu já falei isso. Se está na nuvem, aquilo é a última atualização. Então, é importante não deixar para vésperas de auditoria ou véspera dessa reunião trimestral a atualização dessa nuvem. A frota é uma coisa que eu vou colocar como ação, que eu acho que é importante também, sentar na próxima visita que eu tiver com a Vivian, para explicar para ela exatamente o que nós precisamos ter dentro da nuvem. Eu acho que isso ela não pode ter a mínima dúvida, né, do que, até porque ela está pegando o bonde andando, então é importante a gente sentar com ela e falar, Vivian, a frota é essa, você precisa ter, aí vamos linkar direitinho tudo que precisa estar atualizado, os fornecedores que são críticos, precisa dessa documentação, então ela vai ter muito claro o que nós precisamos ter lá no disco virtual, para não ter, que ninguém investe, eu detesto isso, véspera de auditoria, ter que ficar atualizando pasta, para mim é o fim. Significa que o sistema de gestão é de mentira. O sistema de gestão é só para o auditor ver. E eu acho que vocês têm potencial para ser muito, mas muito mais do que isso. Sabe? Não é da boca para fora, não. É de verdade, sabe? Vocês têm potencial e se vocês se organizarem e se comprometerem com isso, é sucesso garantido. Então, vamos fazer assim? Sim. Então, tá bom. Reunião trimestrais, com início em abril de 2024, né? Agora, e sentar com a Vivian para apresentar as necessidades dentro do disco virtual. Que legal que o sim saiu bem uniforme, aí as três falou sim ao mesmo tempo. Sim. Eu não estou vendo, eu estou aqui seguindo. Desempenho e política. Bom, esses são os indicadores de gestão e desempenho, né, do Sistema de Gestão Integrado da Citrex. Aí nós temos hoje 10 indicadores. Vocês percebem que a gente tem os de gestão aqui em cima, de 1 a 4, os 6 e 7 é manutenção, e temos alguns indicadores SASMAC, que na verdade são indicadores que a gente procura fazer com que sejam de sustentabilidade, né? Então, já é alguma coisa. Mas a gente não tem um indicador do operacional. É aqui que eu quero que entre indicadores do operacional. Os KPIs com o que a gente quer, qual é o indicador, qual é a meta estabelecida, e a partir de quando, Henrique? A partir de abril também, né? E a partir de abril, a gente começa a medir esses indicadores. Ele pode ser uma coisa simples, a gente não pode criar monstros, a gente precisa criar coisas que nos ajudem, não que nos atrapalhem. Então, que sejam um bom indicador para saber se estamos indo bem ou estamos indo mal. E é isso que a gente precisa. Nem que seja um dos KPIs todos que vão lá para baixo, que a gente mês a mês vai poder criar, na reunião do trimestre a gente vai poder fechar, consolidar esses dados, putz, a gente foi muito bem na operação nesse trimestre, putz, fomos mal, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, criar um KPI, então é aqui que a gente vai criar. Os indicadores, por exemplo, a gente ultrapassou, só passar em linhas gerais, né? O que a gente tem? As pesquisas ficaram, a gente já disse, ficaram para março. Reclamação de cliente, tivemos uma, é aquela questão, vamos registrar as não conformidades através dos RNCs, mesmo que não sejam operações químicas, eu acho que isso é importante. Treinamentos, eu gostaria de saber, a gente tem como meta 45 horas homem treinamento no ano, a gente atingiu 50,81, parabéns. Aí, a pergunta que não quer calar, mantemos o 45 ou a gente pode aumentar um pouco o desafio? O que vocês acham? Juliana, que acho que é a dona dos indicadores de treinamento, o que você acha?
Vamos manter em 45, porque o que está ajudando a gente na meta de treinamento acaba sendo a CIPAT, né? Então, esse ano passado ela deu uma atrasadinha devido a alguns palestrantes ter cancelado. E vamos manter 45, porque esse ano, né, às vezes acontece alguma coisa durante o mês, a gente acaba não conseguindo fazer um treinamento, que foi o que aconteceu esse mês. A gente tinha um treinamento agendado, tivemos um problema estrutural aqui no prédio e não conseguimos fazer. Entendi. Então, Legal, então vamos manter. corre o risco de ficar abaixo dos 45. Tá bom. Vamos manter. Oi, desculpa. Não, vamos manter. Pode Tá manter. bom. Indicadores de manutenção, quebra de veículos. Nós temos a meta 5 e o ano de 2023 não tivemos nenhuma quebra, pelo menos na frota que faz operações químicas. Bacana. Vamos manter isso mesmo? O que vocês acham? Estamos pensando o quê? Na frota químico. Mantém 5 ou é muito? Está superestimado? O que vocês acham? Mantém. Pode manter. Tá bom, mantém. Redução do consumo a gente tinha colocado 11 metros cúbicos por mês de consumo de óleo diesel, né? Isso daí a gente está pensando mais na operação, se eu estiver errada, me corrijam, mas a gente está pensando no transporte econômico, porque transportar, consumir bastante óleo diesel significa que a gente rodou bastante, né? Mas a gente tem que rodar tendo um equipamento alinhadinho, um equipamento que tem um consumo. Pois não. Uma coisa que a gente estava comentando, né, internamente, esses indicadores aqui, a gente pode alterar eles. O momento de alterar é agora. A gente tá. só pode fazer Não, alteração nos indicadores, é por isso que eu estou questionando a cada item. Eu estou questionando porque, segundo o sistema de gestão da Citrex, a gente só pode alterar a meta, ou excluir ou incluir indicadores, após definição da análise crítica, porque senão a qualquer momento você fica criando novos, muda, então, esse mês eu preciso mudar a minha meta. Não, tem que dar uma coisa. Porque assim, ó, agora que a gente tem o registro no RDC de manutenção de veículos e manutenção de carretas, a gente poderia incluir uma quantidade de manutenções que foram feitas por veículos da frota e pelos veículos de químico. Então, assim, a quantidade de manutenções corretivas, hoje a gente tem um controle. Então, eu não sei se isso seria uma métrica interessante ou não, de manutenções externas, porque essa de redução de consumo de óleo diesel, para mim é muito, sei lá, para mim não, né? O que você Na verdade, seria um consumo, uma média de consumo por veículo seria o mais, sabe, por exemplo, o equipamento X, a meta tem que ser 11, porque cada equipamento é um equipamento, né? Até o fornecedor diz. Esse indicador, ele é fidedigno com o que acontece ou a gente está indo pelo dado? Entende? Então, deixa eu comentar aí um minutinho, por favor. Assim, essa meta estabelecida aí, o que foi lançado aí, ó, é o consumo de diesel da quantidade de viagens que foram feitas. Então, quanto mais viagem você faz, mais consumo você vai ter. Então, eu acho que não daria para medir essa redução de consumo de diesel pela quantidade de viagens transportadas. Concorda? Não, é isso que eu tô pensando. Eu só parei se você pegar essa quantidade aí, Henrique, de 128,436 metros cúbicos, vai dar em torno de 21 metros cúbicos por mês, aí, considerando 6 meses aí, né? Então, não daria para usar como meta esses números. Então, é isso que eu tô querendo esse é o ponto que eu tô querendo chegar. A gente está pegando, parece que a gente está pegando sem inércia e nas condições de ambiente, sabe? Exatamente. Sim, a gente está pegando numa prova, a gente isso que a gente coloca. Ou até mesmo redução Não de custo, né? Então, às vezes, a gente está fazendo um cálculo de uma coisa que Mas, por outro lado, eu também acho que a gente incluir como indicador de manutenção as manutenções corretivas,
na frota químico, quando há uma manutenção corretiva, é porque quebrou, certo? Quebrou alguma coisa, nem que seja um parafuso, quebrou, então foi para corretiva. Então, a gente está medindo errado a quantidade de quebras de veículos. A gente está dizendo que os veículos não quebraram o ano inteiro, mas se a gente tem, na verdade, tantas manutenções corretivas na frota química, tem alguma coisa que está divergente. Tá divergente mesmo. Eu só comentei mais porque eu, por conta esse item 7 da redução de consumo de diesel, a gente está apresentando um valor assim. Na verdade, nós estamos apresentando um consumo, né? É só o consumo. Exatamente. A gente está calculando uma coisa que não é a realidade. E se substituir pelo consumo? Tira a redução. Deixa só o consumo de óleo diesel utilizado no veículo. Aí coloca uma média. Aí é interessante. Porque redução, quando você fala de redução, por exemplo, você pega um caminhão que ele está com problema de manutenção. Então está queimando óleo, anel, enfim, está consumindo demais. Então você tem que fazer o bomba injetora, você tem que fazer uma manutenção nele. Para quê? Com o objetivo de reduzir o consumo dele. A média de consumo é 2,4 km por litro. Então, de repente, esse caminhão está consumindo aí, 3, 4, né, litros por km. Aí, você tem que montar um plano para poder fazer essa redução, né? Mas aí, nesse caso, desse indicador, eu acho que tem que tirar a redução, deixa só consumo. É só controle. Aí dá para a gente medir com esses números. Eu acho que controle sai melhor que redução, porque dizer redução parece que a gente está fazendo o controle da redução, e eu acho que isso a gente não está fazendo. Então, acho que para a gente ser até fiel a nós mesmos, olha só que bonito, acho que até para a gente ser um pouquinho mais fiel a nós mesmos do que a gente consegue controlar, porque a gente não consegue controlar, é mais interessante a gente falar do consumo. Beleza, então vamos substituir o indicador 7, deixa de chamar redução de consumo de óleo diesel para controle de consumo de óleo diesel. Hoje também a gente tem o menino que controla os pneus lá em Corumbá hoje, ele lança no sistema um controle de quilometragem rodada. Não sei se isso é interessante, eu posso mandar para vocês o relatório depois, para vocês darem uma analisada se dá para a gente soltar algum indicador sobre. Ele está fazendo o quê? Manuel, no indicador já tem, né, Manuel? Ele meio que está registrando a quilometragem por equipamento. Chega o equipamento lá em Corumbá, ele vê o tacógrafo, pega e coloca lá a quilometragem, entendeu? É que assim, já, a gente, no caso, quando a gente faz esse cálculo para jogar no indicador, a gente considera a viagem feita para o cliente. O retorno, quando ele volta, ele não está à disposição do cliente. Entendeu? Por exemplo, você carregou na Singenta, em Paulínia, você vai descarregar em São José, em Santa Cruz de la Serra. Então, você tem lá uma quilometragem. Então, essa quilometragem que eu jogo, ela não é exata. Porque eu pego e verifico isso aí através de quê? De uma distância que eu tenho, de Paulínia até Santa Cruz de la Serra. Eu não pego dados, endereço, nada disso. Então, eu tenho uma quilometragem X lá. Eu trabalho em cima disso. Então, é a quilometragem, quando ele carregou e descarregou. Entendi. É só essa quilometragem que eu coloco. Eu não coloco quilometragem de retorno. Se tivesse como fazer isso... Para os indicadores SASMAC faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Fazer isso, até daria para fazer, mas aí precisaria de disponibilidade de uma pessoa para ver isso aí. Por exemplo, o motorista ele carregou lá em Paulínia. Qual é o KM que ele está saindo de lá? Então, isso daria para... Quando ele integrou, aí ele pega e verifica qual é o KM final. Aí a gente calcula isso aí tudo bem. A gente pode ver depois. Eu posso tentar ver se tem essa possibilidade. Se há essa possibilidade, né? Agora, eu acho que pelo próprio RDC, dá para ver isso aí. Talvez pelo próprio RDC dá para ver. Pelo próprio CRT, entendeu? Eu acho que para funcionar isso, deveria ir pelo... Quando a gente colocar o rastreador nas carretas, aí daria para a gente ver a quilometragem que o veículo foi, sabe? Entendeu o que eu falei? Eu entendi, porque na verdade se você quer controlar a quilometragem, você tem que controlar de acordo com a operação. Você não pode, depois que ele finalizar a operação, você pegar. Senão você está controlando uma quilometragem que não faz sentido.
Não, entendi tudo que você falou. Entendi. Então tá, então vou colocar Maravilha. Vou colocar como uma ação para essa análise crítica, verificar a possibilidade de, através do sistema, controlar a quilometragem, né? É isso? Do início da viagem até o final dela. A Mas quilometragem quando ele está quilometragem carregado, né? Que ele está transportando para o cliente, né? O dada. retorno, não. Aham. Lógico que o retorno seria interessante também, até mesmo já não só pensando em SASMAC, né, e produto químico, mas sim no próprio controle da empresa, para ver o consumo que tem, tanto ida como volta, porque quando ele vai carregado, ele vai ter um consumo. Quando ele retorna vazio, ele tem outro consumo, né? Porque ele não está com peso, então, com certeza vai economizar diesel. Então, seria interessante se tivesse isso daí. Agora, Esse tem pessoas para fazer isso aí, né? é uma coisa mais... o sistema teria que ser... consolidar Porque esses eles que eu dados coloco os muito indicadores, rapidamente para não ter que ter, como você está dizendo, só uma pessoa para poder puxar esses dados. Ele tem que ser uma coisa muito rápida, né? Então, acho que vale sim verificar essa possibilidade através do sistema de medir a quilometragem, de não precisar ter que fazer contas para isso, né? Então, o Henrique fica aí como uma tarefa. Pois não? Só para ter uma ideia, ó, no mês de fevereiro, só um comentário, tá? No mês de fevereiro, teve um carregamento que foi feito lá em da Moura, né, lá no Belo Jardim de Pernambuco. Então, ele foi até um cliente lá chamado Cansa, aí não sei se é Cansa ou é Cansa, em Santa Cruz de la Sierra. Ele rodou 4.091 quilômetros. Só que desses 4.091 quilômetros, como é que eu descobri isso aí? Eu peguei o Google Maps, né? E calculei a distância. Digitei lá, saída de tal lugar, que seria lá no Pernambuco, da Moura do Pernambuco, até essa empresa de Santa Cruz da Serra. Só que é Santa Cruz da Serra, só, não tem endereço, entendeu? Então, às vezes, alguns quilômetros a mais ou quilômetros a menos, né? Não é colocado. Então, é colocado aquela quantidade que o Google me dá. E é longe, hein? Do Pernambuco até lá, 4.091 quilômetros, só para ir, é uma boa distância. Mas que bom, né? Ele ganha bem para isso, né? E o frete tá bom para caramba, né, Henrique? Compensa, né? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Então tá. É que veio uma mensagem aqui que eu não entendi qual que era. Bom, indicadores do SASMAC. A gente atingiu a meta estabelecida para consumo de água, consumo de energia, multa e acidente. Multa e acidente zeramos o ano inteiro, não tivemos nenhuma multa, pelo menos registrada até agora, que fique claro, né? Porque tem multas que aparecem, às vezes, muito depois. Consumo de energia era 350, mantemos 350, a média foi, o acumulado foi 300, não, a média foi 311,06, mantém 350 quilowatts por mês? Sim. E a água, 13 metros cúbicos, tivemos até, mantém? Pode manter, Tá bom. Então, vamos manter. E vamos pensando em metas mais desafiadoras para falar sobre sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, que vão começar a pedir para a gente essas coisas. Indicadores SASMAC. Aqui, em linhas gerais, depois do manual já está salvo lá na pasta de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, o relatório de bens e produtos perigosos de 2023, concluído pelo manual. Esse é o que a gente vai, a partir de agora, cada trimestre, apresentar os resultados dele. Então, esses 9 itens que me chamaram a atenção, que eu coloquei aqui para a gente colocar... fechar essa questão dos relatórios. O resultado foi positivo, se comparado a 2022, mas abaixo da média. Estabelecemos uma média desafiadora, ok, então não está ruim, tá bom. 17 viagens a Singenta em julho, mas 0 em novembro. Então, isso daí ele conseguiu identificar, eu acho que a auditoria foi um complicador,
mas enfim, a gente voltou depois a fazer o transporte para a Singenta, tivemos uma reclamação, tratamos essa reclamação, fizemos a pesquisa de satisfação, não fizemos a pesquisa de satisfação de cliente em 2023, mas estamos programando ela para agora, abril, né? O plano de ação definido pela Singenta foi cumprido, tivemos muitas ações, a gente conseguiu cumprir todas elas, então isso foi um ano difícil para esse cliente, mas eu imagino, conseguimos um bom resultado. Ô, Jean, a Juliana levantou a mão aí. Desculpa, eu não vi, desculpa. Ô, Jean, sou eu. Diga, Ju. Diga, Vi. Em relação à Singenta, pode estar relacionado também a ser um produto, muitas vezes, sazonal. Não ter tido mesmo o carregamento nessa época. Tá bom, então, vamos registrar isso. Então, o problema é a sazonalidade ali. Que mais? Acidentes, sinistros e nenhuma doença ocupacional. Estamos concluindo a análise crítica do segundo semestre de 2023, então nós fizemos, sim, uma análise de 2022 e de 2023, estão realizadas. Então, tá vendo, Henrique? Essa é uma questão que a gente tem 6 requisitos SASMAC que nós já vamos atender para a próxima auditoria. Nós estamos fazendo reuniões sistemáticas para ver nosso desempenho, para analisar melhorias. É isso que o SASMAC quer. É isso que a gente está fazendo agora, é isso que ele pede, e a gente precisa, com essas reuniões trimestrais, aperfeiçoar isso daí. Tivemos, então, um plano de treinamento cumprido, e bons resultados, né, foram decorrentes, isso é uma conclusão do Manuel, são decorrentes do investimento que a direção fez em equipamentos e em pessoas, né. Alguma coisa a mais, eu acho que depois, acho que nas reuniões trimestrais a gente entra mais a fundo nas questões, senão a gente acaba ficando muito redundante, fazendo aqui uma análise do relatório e a cada trimestre, de novo, um relatório, uma análise. Então, vamos parar por aqui, tá bom? A política, vamos manter do jeito que ela está, para aguardar a nova revisão do SASMAC. Aí a gente já adequa ela à nova realidade. Alguém tem alguma notícia da revisão, da 4ª edição do SASMAC? Vocês que estão mais atualizados, nada, né? Eu também não estou sabendo. Até o momento eu não vejo nada falando sobre que já ia ter alteração recente, não. E, Manuel, você ouviu alguma coisa? Sem projeto. Por enquanto, está só em análise. Nossa. Eu dei uma olhada na biquinha semana passada, eu acho. E até então, não vi novidade nenhuma, não. Então, para mim, está parado o projeto. Vamos ver. Deus queira que esse projeto fique parado. Né? Pois é. Porque senão vai ter que ser anual essa auditoria, né? Disseram que uma das mudanças é essa, que são auditorias anuais. Então, vamos aguardar, né? E se a gente vê necessidade de alterar, viu, Henrique? Você, como CEO aí, que assumiu já há um tempo, mas essa política foi estabelecida antes da sua chegada, faça uma lida legal nela, vê se cumpre o que você planeja, o que você idealiza como política para a Citrex. É importante, dá uma analisada, fique muito à vontade para alterar. Ela precisa ser viva. 5 anos atrás, não é, Jean? Oi? É de 5 anos atrás isso aí. Então, ela é bem antiga já, né? Então, ela já está precisando de uma modernizada. Mas lembrando que nada que está escrito aqui pode ser retirado. Porque a gente acaba atendendo todos os requisitos SASMAC com essa política. Ok, Henrique? Ok. Então, tá bom.
o SWOT, Henrique, você quer falar alguma coisa sobre essa estratégia SWOT? Eu tô feliz que o nosso marketing está ótimo, né? Que ele estava como uma fraqueza, né? E a visibilidade de vendas realmente é a maior questão que a gente tem, porque a gente não define metas de vendas, né? Então a gente não é muito agressivo. Não, acho que para mim é a realidade mesmo. Acho que a gente melhorou muito na parte de tecnologia, na parte de processos. Acho que tem muita coisa agora que está criando um corpo, vamos dizer assim. Então é isso, tá bem bom a análise. Que bom. Legal. Então, essa é a realidade mesmo. Aqui estão os SWOT, então os pontos, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades que a alta direção identificou e as ameaças externas. Então, o Henrique fez uma análise hoje, bateu o martelo que não temos nenhuma alteração a fazer, né? Então, é isso aí, parabéns. Necessidades de mudança do SGI e recursos. Vamos lá ver. Implantação no Infoz, isso é uma mudança que vai acontecer, que eu acho que é uma estratégia bacana, incluir a filial no sistema de gestão, já dentro de tudo aquilo que a gente já falou, vamos procurar cada vez mais trazer esse pessoal para eles entenderem o que é o sistema, os ganhos que eles vão ter com esse sistema, não é só trabalho, é uma ferramenta gerencial que vai facilitar, né? Vamos vender essa ideia de que ela vem para facilitar a operação de vocês, né? Serem de verdade os prestadores de serviço de logística de alta qualidade, né? É isso que o sistema está aí para isso. É isso que o SASMAC pretende, certificar empresas que são diferentes no mercado de transporte de produto químico e químico perigoso. E aí, trazendo Foz, no primeiro momento é legal, em seguida, quem sabe, daqui a algum tempo, entrar Corumbá, eu acho que isso vai ser bem, bem legal. Continuar investindo, isso que o Henrique acabou de falar, no site, nas redes sociais, eu acho que isso tem que manter mesmo, é uma questão de sobrevivência aí nesse mercado tão competitivo. A implantação do Comitê de Segurança, até surgiu uma dúvida hoje, né? Esse comitê, ele foi uma sugestão da Singenta. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura muito pequena, e se a gente colocar cipeiros como comitê, para mim, eu acho que fecha isso, sabe? Manuel, você como homem de segurança, você acha que colocar o comitê de segurança como sendo os cipeiros, incluindo também sempre, por exemplo, um motorista, sabe, eu acho que falta um pouco disso, né? Isso daí tá legal já, isso aí nós fizemos aquela ata lá, ela atende tranquilamente, não só Singenta. Uhum. Qualquer cliente hoje do cara da Citrex que quiser, por exemplo, saber se a Citrex tem um comitê para investigar e analisar um acidente, já está pronto. Legal. Eu acho que, inclusive, a gente incluiu o pessoal da CIPA, por quê? Porque eles fazem parte do comitê, né? Tá, joia. Ô, Jean, eu queria só tirar uma dúvida. Você comentou comigo e tudo mais, mas então vai ser implantado o SASMAC lá em Foz do Iguaçu? Está definido isso já? Então, sim, no primeiro momento, a gente vai definir, que foi definido lá no começo, no primeiro semestre, quem serão os responsáveis por cada etapa do cronograma. Então, é isso. As meninas vão fazer, né, um diagnóstico num segundo semestre. Provavelmente, se a gente conseguir, se a gente entender que até outubro, Foz do Iguaçu está bem... Está evoluindo nessa implantação, a gente faz uma auditoria interna, que não necessariamente é presencial, pode ser uma auditoria interna online, né? Nós vamos estar participando dessa implantação.
Eu entendo que sim, né, Henrique? Eu entendo que eu passei para as meninas da documentação para fazer um diagnóstico, um cronograma definido, e aí a gente vai acompanhar. Gente, ó, eu preciso. Vamos focar primeiro, vamos focar nisso, depois a gente pode falar de Foz, porque eu tenho uma reunião já já. Então, assim, Tá bom. vamos focar nisso, tá? Ok. Tá, aí vamos lá. Os treinamentos, mantém tratativa as multas, a gente já falou sobre isso, que é uma necessidade de mudança importante. As preventivas, a gente já tem um sistema funcionando bem para corretivas, vamos tentar estabelecer uma manutenção preventiva mais efetiva. Concluir os treinamentos internos sempre que possível no formato digital. Parece que as meninas já estavam fazendo algumas coisas, né? A gente já tem manual do motorista, então sempre que possível, para poder ser mais abrangente esses treinamentos, que eles sejam no formato digital. Código de ética e indicadores de sustentabilidade. Então, o código de ética, a gente já vai estar incluindo ele no manual dos funcionários. E os indicadores de sustentabilidade, é isso que eu falei anteriormente. Vamos tentar pensar em alguns indicadores bons e importantes para garantir a sustentabilidade da Citrex. 2024 ainda pensa na renovação da frota, plano de carreira, estabelecer as regras, a gente já falou isso lá em cima. O RDC como um instrumento para registrar multas, acidentes e participação em treinamento, para garantir que a gente consegue mesmo, para cada motorista da Citrex, pelo menos iniciando pelos que fazem transporte químico, garantir a boa performance desses motoristas. E pensar, quem sabe, lá na frente, que é uma questão SASMAC, pensar em uma premiação, né? Isso é um objetivo final, mas a partir do momento que a gente já está começando a registrar, a gente consegue registrar multas, acidentes e tudo mais, a gente consegue ver como foi a performance dos nossos motoristas, e quem sabe, no final do ano, sei lá, uma coisa às vezes até simbólica, né? Mas garantir que a gente está registrando a performance e garantindo operações seguras com motoristas habilitados. Treinamento e auditores internos SASMAC na 4ª revisão. Todos já estão treinados na 3ª. Assim que a gente tiver a 4ª revisão, aí a gente lembra de incluir isso no PAT, e é isso aí. Fim até que enfim. Pronto? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechamos, tá. Henrique. Tá, ó, gente, parabéns, tá? Para mim tá o esperado de todo mundo. Não tem muito o que falar, porque o trabalho é bom. Não tem muito o que dizer. Manoel, ó, agora a gente pode falar sobre Foz. Sobre Foz, a gente ainda está em andamento para ver como que a gente vai fazer e como que a gente não vai fazer, tá? Mas, assim, a minha ideia no início era a gente já introduzir tudo. Para mim, eu queria que a gente já estivesse correndo com tudo. Mas, por conta da situação atual, a gente está parado nessa questão, entendeu? Então, assim, a nossa ideia é fazer uma auditoria em outubro de Foz do Iguaçu, para tentar introduzir ela também na questão da SGI, tentar fazer uma relação do SASMAC, etc. Mas eu não posso dar certeza agora se realmente esse é o plano. Essa é a nossa ideia, certo? Vocês concordam comigo? Sim. Essa é a ideia. Então, assim, é por isso que eu não dei certeza. Mas se tudo der certo e tudo estiver caminhando para isso, em outubro vai ter a auditoria também para a Foz. Aí, com isso, um trimestre antes de outubro, a gente vai estar já se planejando para ver se realmente isso vai acontecer ou não. Tá bom? Eu acho... Ok, filho, estou à disposição de vocês. Tá, eu só gostaria de incluir que eu acho que uma coisa importante como conclusão dessa reunião, que acho que é para registrar em ata, né? Eu sinto um sistema mais maduro, mais preparado, ideias mais atuais, né? Para fazer com que as operações químicas funcionem de forma como tem que ser, seguras e eficientes. Criar o KPO, eu acho que é uma coisa bem legal, que a gente vai conseguir incluir. Foz do Iguaçu, incluir Foz é outra coisa importante para a gente. Tem algumas coisas que a gente discutiu durante essa reunião,
que deixam a certeza que o sistema de gestão da Citrex, ele está vivo, ele está amadurecendo e os resultados estão aí, né? Dados e fatos, né? Os indicadores com as metas cumpridas e a coisa mais importante, na minha opinião, hoje, foi o comprometimento de todos nós em fazermos reuniões trimestrais para apresentar o relatório e verificar o gerenciamento da frota de químico. Isso garante uma tranquilidade para a auditoria SASMAC, que vem a qualquer momento. A qualquer momento a gente vai estar preparado para isso. Eu acho que tem que fazer igual a Anvisa, né, Juliana? Que a Juliana já sabe. Pelo que eu entendi, a Anvisa é o quê? Do nada eles aparecem aqui e falam, vamos fazer, quero saber o que está acontecendo, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente é até bom, o edital mostra que vai ser 2 anos, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse próximo edital. Porém, se eles do nada fizerem, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente tem essa qualidade de apresentar esse resultado? Não tem. Então, assim, é mais nesse sentido. Então, gente, mas eu fico feliz que a gente conseguiu se adaptar melhor, mesmo a gente remanejando a equipe, mesmo a gente fazendo esse curso rápido de SASMAC, tanto da parte das normas, quanto da parte da auditoria. Então, estou muito feliz com vocês, tá? De verdade, para mim era o que eu esperava mesmo. Eu estava preocupado porque às vezes eu estou muito desligado nessa parte de entender as coisas. Eu vejo o relatório, mas eu não acompanho o progresso, entende? Mas eu estou vendo que realmente vocês estão levando, então estou muito feliz, de verdade. É isso aí, parabéns, equipe. Parabéns. Ô, Juliano, só uma questão. Você entendeu aquela questão lá da CIPA lá que eu te passei? Sim. Então tá bom. Obrigada. Não tem jeito não, viu? Vai ter que fazer o processo de novo mesmo. Faz o seguinte, entra vocês 4 que entraram ano passado e só faz a papelada e assina. Ninguém quer ser candidato aí, é por isso? Coloca a Vivian como candidata aí, pô. Vou me candidatar. Tá certo. Gente, brigadão, tá? Desculpa aí não poder Obrigada ser mais a todos. informativo, é que realmente nós estamos aqui numa melhoria. Eu posso parar a gravação já? Eu acho que sim. Agora vou ficar aguardando, Henrique,